Tem novidade importante também sobre Bruno Henrique, Atlético Mineiro e Rubro Negro. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Bruno Henrique, Atlético Mineiro e Flamengo. Que o BH interessa ao Galo não é novidade para ninguém, o fato de ser torcedor do Atlético também faz com que o torcedor do Galo sempre tenha mais esperança de um acordo. O que está rolando de fato? O Atlético sinalizou ao Denis Ricardo uma proposta de 3 anos, prorrogável por um quarto, com aumento salarial na comparação com os vencimentos do Bruno Henrique hoje no Fla. Bruno ganha na casa de 1,3 milhão de reais por mês. Mas não passou daí, porque antes de avançar com o Atlético, Denis Ricardo foi confirmar com o pessoal do Flamengo se existia a chance de o negócio prosseguir, se prolongar. O pessoal do Flamengo descartou qualquer tipo de negócio, já havia contado para vocês sobre o papo entre o José Boto e o Denis Ricardo. O novo diretor executivo de futebol do Flamengo disse que não há nenhuma chance de o Bruno Henrique ser vendido, a menos que surja uma proposta estratosférica. Difícil imaginar que o Galo possa gastar 10, 15, 20 milhões de euros no atleta de 34 anos de idade. Só para completar sobre Bruno Henrique, Flamengo e Galo. Por mais que o Atlético tenha avançado com o jogador, há a percepção no staff do atleta de que o Galo foi pouco corajoso, pouco assertivo nas tratativas com o Flamengo. Se quisesse de fato levar essa história adiante, Vitor e companhia deveriam ter procurado o Flamengo com uma proposta generosa. E eu, se fosse torcedor do Galo, não teria muita esperança nos avanços em relação a esse negócio. Janela de transferências aqui no Brasil se encerra em 28 de fevereiro. Deixa eu saber do nosso Edu Panzi também, uma leitura um pouco principal dele nesse momento, quanto o que rolou no Gigante da Pampulha e o que disse em análise o Dalladéia, técnico do Galo, sobre a participação da base, sobre os meninos desfrutarem, sobre os desafios das 2 primeiras rodadas. Estão desfrutando até o fim de semana, né, Edu? Porque semana que vem já chega o elenco principal para jogar o Campeonato Mineiro e o nível é bem diferente, né, Edu? Sem dúvida, Cirilo. Eu acho que o Dalladéia foi perfeito, cara, na coletiva. Ele foi muito cuidadoso com as palavras e faz parte de quem trabalha com futebol de base. Você tem que ser cuidadoso, porque você está lidando com jovens, com atletas em formação ainda, e esse time do Galo que está jogando o Campeonato Estadual nessas 2 primeiras rodadas, tem muito jogador que ainda está em formação, então ele foi muito cuidadoso com as palavras. A hora que você me perguntou depois do jogo o que eu achei, eu falei, dos piores jogos que eu vi nos últimos anos. O Dalladéia não, ele já foi mais cuidadoso, ele trouxe os porquês de não ter sido um bom jogo, o fato de muitos atletas terem sentido jogar no Mineirão diante do torcedor, isso aconteceu mesmo, foram muitos erros de passe no jogo, eu falei, chamei atenção, dá pra ver um time organizado, mas com muitos erros de execução. E o Dalladéia falou exatamente isso, mas de uma maneira mais sutil, e é esse o papel do treinador que é formador. E o Dalladéia é esse técnico muito experiente, então gostei muito da coletiva. Ele foi sincero, honesto. Ele falou que realmente foi um jogo que tivemos muitos erros dos 2 lados, é verdade. O Democrata também, mas o Democrata é uma equipe do interior modesta, com pouquíssimo investimento e que trouxe dificuldade para o Galo. E o Galo, esse time de garotos, de jovens. Perguntado sobre o Robert, a parte individual, ele deu uma justificativa que é totalmente aceitável. O Robert, assim como os atletas do profissional, a turma que está nos Estados Unidos, ele também voltou de férias agora. Então ele depende da parte física, é o diagnóstico de quem está no dia a dia. Então, Cirilo, acho que o Dalladéia foi perfeito na coletiva dele. Sutil, tomando cuidado com as palavras, e ele tem que fazer isso. A gente não, a gente já fala de uma forma mais direta, mais clara, o nosso papel também sem desrespeitar. Mas foi um jogo muito ruim tecnicamente, e eu entendo, são todos esses os motivos que o Dalladéia trouxe à entrevista coletiva e que eu citei anteriormente também. É absolutamente compreensível esse início de temporada do Galo, desses garotos, a dificuldade que os garotos estão tendo, porque é um junta-junta. O Atlético formou um junta-junta porque o time principal, o elenco principal, está nos Estados Unidos, num torneio amistoso, fazendo pré-temporada, e caiu no colo dessa garotada nas 3 primeiras rodadas. Já foi um pouquinho, em determinado momento, mais organizado do que o jogo lá em Ubá. Mas o primeiro tempo, o início do Atlético, lá em Ubá, foi melhor do que o jogo aqui.
No segundo tempo, uma queda física porque estava um calor insuportável. Então não tem muito, Cirilo, o que a gente criticar, cobrar. Eu não vou fazer isso porque eu acho muito injusto, e tudo que eu vi hoje aqui no Mineirão foi um jogo bem ruim. Eu já esperava, eu já vinha com essa expectativa. De positivo, você observou algum garoto que te chamou mais atenção, Panzi, dessa turma que tá jogando? Hoje alguns nomes aí foram inseridos da turma que tava na Copa São Paulo de Futebol Júnior também. Eu meio que tenho mais esperança no time que tava na Copinha, em boa parte dos atletas, assim, pensando em comparação. Mas da galera que tava na Copinha, acho que tem mais talento lá no time Sub-17 do que no time Sub-20 que tá jogando agora o estadual. Mas alguém te chamou muita atenção aí, Edu? Alguém tá mostrando que pode ter valor, que pode ser aproveitado em determinado momento na equipe profissional? Não titularidade em si, mas em ser aproveitado de fato no elenco, Edu? Fora o Delfim, que já é um cara que vai ser aproveitado, que vai ser o segundo goleiro, Edu? Você falou fora o Delfim, seria o primeiro nome que eu citaria, mas você tá certo, fora o Delfim. Você falou da Copinha, né? Eu posso estar errado aqui, mas pelo menos 3 entraram no jogo, né? O Índio, o Gabriel Pfeiffer e o Alisson Souza. Todos eles estavam na Copinha, voltaram, entraram no jogo hoje. O Alisson com muita dificuldade, muito nervoso. O Pfeiffer pouco teve tempo pra fazer alguma coisa, o Índio também entrou muito tarde. Mas, cara, além do Delfim, o Dudu, que foi eleito melhor em campo, não foi meu voto foi pro Gabriel Delfim, mas o Dudu fez um bom jogo. Defensivamente, a dupla de zaga do Galo começou nervosa, acho que houve falha, estavam muito afundados no lance do gol do Luan, mas, cara, era 40 segundos de jogo, né? Você não tinha nem se ambientado ainda a partida. Foi uma falha coletiva do sistema defensivo do Atlético, não só da dupla de zaga. Mas aos poucos foram se acertando. As duas duplas de zaga foram bem no jogo. Tanto a do Democrata, com o Antônio Júnior e o Lula, quanto a do Galo, com o Dudu, autor do gol, e o Renan. Gostei dos dois. E o outro destaque já trazia desde o intervalo o Eric, né? Camisa 7. É aquele estilo motorzinho, sabe? O baixinho do meio de campo, joga à frente do primeiro volante. É um jogador que faz todo o meio de campo, desde lá de trás, defendendo, até lá na frente, participando da fase de construção. Gostei do Eric. Até o momento que ele cansou. Quando ele cansou, houve a queda de produção, de rendimento. Aliás, quase todas as alterações feitas pelo Dalladéia, à exceção do Alisson, que entrou no intervalo, porque o Luiz Felipe foi muito mal no primeiro tempo. Todas elas eu acho que tiveram muito da parte física. A turma cansou mesmo. E há uma confusão muito grande, né? Muita gente acha, menino de 17 anos, 18 anos, cansando. Cansa, cara, porque eles estão na formação física também. Um atleta de 25, 26 anos, ele tem uma parte física muito mais forte e apurada do que um garoto de 16, 17. Muita gente acha que é o contrário, mas não é. O jogador de 16, 17, até os 20 anos, ele também está em formação física. Não é só técnica e tática, não. Então esses garotos sentem, cansam. Cara, o Loubach, com 15 minutos do segundo tempo, o Paulo Vitor deu uma esticada para ele, um bom passe do Paulo Vitor. O Loubach simplesmente não conseguiu correr. Não conseguiu correr, ele parou, freio de mão puxado, olhou para o banco e falou, afogou, o carro afogou e foi substituído. Então, a parte física também, a dificuldade, absolutamente compreensível. Mas destaques, os dois zagueiros, Dudu, não só pelo gol, mas pela boa partida, e o Renan. Gabriel Delfim, goleiro, mais uma grande partida, 2 defesas excelentes no segundo tempo, e o Eric, camisa 7, que não jogou como titular lá em Ubá, mas foi a escolha de hoje, na ausência do Vitinho. Gostei muito do meio-campista, Cirilo. Um abraço, bom dia. Muito frio aqui em Orlando, na Flórida, esses últimos dias, com temperaturas, sensação térmica até de graus negativos, e hoje o técnico Cuca já nos preparativos finais do time para esse segundo jogo da pré-temporada. Sábado, Galo em campo às 5 da tarde contra o Orlando City, time da casa. O Galo vem, inclusive, utilizando a estrutura de centro de treinamentos aqui do Orlando City. No fim de semana tem taça, vai ter troféu para esse jogo. Quem vencer, a Interco Soccer Week entre Galo e Orlando City. É bom destacarmos que até aqui foram 3 jogos na FC Series, todos empates. O Galo contra o Cruzeiro. Tivemos Cruzeiro e São Paulo e também Flamengo e São Paulo. Os 2 jogadores que não estão fazendo as mesmas atividades do Atlético, inclusive, podem ficar fora do jogo no fim de semana novamente. Rubens, que teve uma infecção respiratória e com todo esse frio aqui vem fazendo só atividades internas na academia. E o Patrick Silva, volante que veio do Palmeiras, também uma questão física um pouco abaixo dos demais, está alternando alguns treinos em campo e também fortalecimento muscular. A tendência é de que o técnico Cuca repita a escalação do primeiro jogo, até para dar entrosamento a esse time no início de trabalho do treinador.
expectativa de um Atlético mais solto, já com mais treinos táticos e principalmente melhor fisicamente. E depois do jogo do fim de semana, o Atlético no domingo já segue para Belo Horizonte em voo fretado, porque a ideia é já na quarta-feira da próxima semana, na quarta rodada do Campeonato Mineiro, utilizar o time principal nesse duelo contra o América, o clássico marcado para o Mineirão.